Você quer ganhar dinheiro com mapa de riscos? Entender o que é isso, mapa de riscos realmente? Então você não pode deixar de me acompanhar agora. Não sai daí. Bem, eu sou o Gerson Rocha, do canal Cogito Podcast, e conforme prometido, ao final dessa maratona de publicações diárias desde o dia 14 de abril agora de 2021, hoje, no dia 28 de abril, estou publicando um conteúdo sobre mapa de riscos em alusão e respeito ao dia 28 de abril de 2021, Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, onde se lembram as vítimas de acidente de trabalho no mundo inteiro e se faz ações, divulgações para promover a ideia da importância desse tema na sociedade brasileira e mundial. Então, o canal Cogito Podcast trouxe um conteúdo, uma maratoninha, e espero que você possa aproveitar esse conteúdo e perceber, você que também gera conteúdo, produz conteúdo nesse campo, que existe muito a falar sobre saúde e segurança do trabalho, aquilo que as pessoas estão desejando, necessitando, mas também é preciso ampliar e valorizar a cultura nesse campo, ou seja, procurar ligá-la às várias outras áreas. Mas o tema mapa de riscos é um tema previsto na legislação de segurança do trabalho e também importante nessa caminhada da prevenção. Então eu vou tratar sobre isso hoje, espero trazer algumas questões importantes para você e ao final, nessa caminhada até o final, mostrar como pode se ganhar dinheiro com o mapa de riscos. Então, vamos passar adiante aqui. Vou anexar aqui também uma reação ao vídeo que eu publiquei de 2011, e que na verdade está muito atual, está muito correto, apesar de ter sido gravado com poucos recursos. Mas em primeiro lugar, como é do meu perfil, é importante fundamentar a história das coisas, e a segurança e saúde do trabalho tem história importantíssima. E num vídeo que eu deixei para vocês agora, num desses dias, eu falei, dá para checar aqui, né? Falei de Ramazzini, algumas poucas coisas de Ramazzini. Qualquer dia eu vou ler e comentar uma doença descrita por Ramazzini, uma doença de trabalhador descrita por Ramazzini. E o mapa de riscos, obviamente, tem história, e essa história é fundamental para entender o mapa de riscos hoje. Então, vamos a ela. Alguns breves, né, tópicos da história do mapeamento de riscos. Então, o mapeamento de riscos surgiu com o que se denominou o modelo operário italiano, ou seja, lá na década de 60 e 70, os trabalhadores italianos, insatisfeitos com as condições de trabalho, com as políticas do Estado italiano de fiscalização, que não resolviam os problemas, disseram, a partir da organização da classe trabalhadora, eles se organizaram a ponto de se reunir em estádios de futebol, tamanha a força que construíram para reivindicar o seu direito a identificar os riscos no ambiente de trabalho, e não só os fiscais, não só os profissionais de saúde e segurança do trabalho, que não estavam sendo muito honestos com isso, né? Estavam fazendo vistas grossas. Estou falando da década de 60 e 70, não estou falando de agora. Agora é uma época em que os profissionais de saúde e segurança do trabalho fazem um trabalho extremamente qualificado, participativo com os trabalhadores, e por isso constroem a prevenção cada vez mais qualificada. Então, nesse contexto lá da década de 60 e 70, os trabalhadores conquistaram, isso foi colocado dentro de um estatuto, o direito de fazer investigações dos ambientes de trabalho, os próprios trabalhadores. E no Estatuto dos Trabalhadores Italianos, lá de 1970, o direito à informação, que riscos, especialmente, que riscos o meu trabalho oferece à minha saúde e segurança. Nós queremos saber isso antes. Nós queremos ter o direito, e conquistaram isso, o que aparece em algumas NRs, assim, né? Como se ele nunca tivesse existido, e colocam lá nas NRs, recusa ao trabalho perigoso. Hoje, na NR1 nova, é mencionado isso, né? Na NR de trabalho à altura, acho que espaço confinado, não sei. Na verdade, é um direito humano se recusar a se expor a um risco conhecido.
E a instituição, a estrutura da instituição, deve formar isso a esse trabalhador. Como é um trabalho seguro. E nós, profissionais da área de segurança do trabalho, temos a obrigação de fazer isso de forma correta, qualificada e ética. O direito à intervenção nos processos produtivos. O trabalhador não queria ser só mais uma peça daquela engrenagem, numerado, provavelmente num crachá, mas sim participar, compreender como é que se faz isso, como é que se produz, por que não pode ser assim assado, quais os riscos desse processo estabelecido, geralmente para produzir mais, pode causar na nossa saúde, o que se pode fazer para a prevenção, né, seja realmente presente aqui nesse processo produtivo, dentre outros direitos importantíssimos. No nosso país, né, no Brasil, chegou para nós através de uma publicação, na época foi importantíssima a leitura dessa publicação para mim, que era a luta dos trabalhadores pela saúde, o Ivar Odoni e outros, que trouxe para cá a ideia dessa luta dos trabalhadores italianos e dos porquês se chegou à ideia do mapa de riscos. E aí o médico Davi Capistrano também capitaneou isso com bastante destaque, né? Um homem reconhecido nessa área, falecido há poucos anos, e a própria Fundacentro do Ministério do Trabalho foi palco disso, até chegar na NR5, ou seja, a NR da CIPA, que no seu anexo, né, 4, delineia o mapa de riscos e diz que, na portaria 25 de 29 de 2 de 94, que, entre outras coisas, diz que institui o mapa de riscos aqui, aí legalmente constituído. Então, esse anexo da NR5, anexo 4 da NR5, ele dá a base legal para o mapeamento de riscos, antes tratado inicialmente como um método de participação dos trabalhadores na prevenção e saúde e segurança. Então, atenção para isso. O mapa de riscos, ele, apesar de ter uma base legal, e aí vão destaques muito importantes, ele e isso está escrito nessa base legal que eu disse, claramente, o mapa de riscos é dos trabalhadores. O mapa de riscos não se vende. O mapa de riscos é um instrumento da CIPA junto com os trabalhadores que não estão na CIPA. Os técnicos de segurança, os engenheiros de segurança fazem o PGRO, inclusive considerando o que está no mapa de riscos que os trabalhadores fizeram. Então, fazer mapas de riscos para empresas, mesmo que não tenham CIPA, dizer, né, nas formações, algumas coisas do tipo assim, a CIPA ajuda o técnico de segurança a fazer o mapa de riscos. Quando? Ao contrário. O técnico de segurança é que estimula a CIPA a fazer o mapa de riscos, respeitando a sua opinião sobre o risco. O mapa de riscos é um instrumento dos empregados, dos trabalhadores em geral. Não é um instrumento dos técnicos. Os técnicos são formados para elaborarem relatórios, para capacitarem os trabalhadores a fazer o mapa de risco. Então, os trabalhadores não podem se enganar com isso. E isso, quando não é feito pelos trabalhadores, pode ter o nome de mapa de riscos, mas não é mapa de riscos. Entenderam? Talvez agora na caminhada deixamos isso bem mais claro. Então, essas dicas de ouro que eu acabei de trazer para vocês e outras nos levam a perguntar, afinal, o que é mapa de riscos? Então, o que se diz, né, muito por aí, que o mapa de riscos é uma representação gráfica de um conjunto de fatores presentes nos locais de trabalho capazes de acarretar prejuízo à saúde dos trabalhadores. Bacana esse conceito, muito bacana. Construído, é bem simpático até. Mas eu te convido a um outro conceito. Esse sim, entendo, claro, honesto, correto, do que é realmente o mapa de riscos. Então, esse conceito muito já batido, é uma representação gráfica dos riscos, parece que é esse conceito, mas não é esse conceito. Então, o que acontece? Qual o verdadeiro conceito? E agora, você está diante do verdadeiro conceito do mapa de riscos ou coisa parecida com isso.
Então você tem a obrigação de, ao entender esse conceito como correto, propagá-lo na sua representação de prevencionista por onde você andar. Então é um convite, porque o que existe de conhecimento, ele só se aprimora pela crítica, pela avaliação, pelas outras inteligências que cujos olhos são colocados em cima e diz, olha, será que isso serve ainda? Porque, sabe, a gente precisa corrigir, precisa qualificar ou precisa reforçar aquilo. Então, o que é o mapa de riscos de verdade? É a metodologia de reconhecimento e avaliação subjetiva de riscos ocupacionais. O mapa de riscos não é uma representação gráfica, é um método. Método de reconhecimento e avaliação subjetiva de riscos ocupacionais. Ou seja, a avaliação subjetiva é feita pelos trabalhadores, realizado de forma coletiva, logo não é um indivíduo que faz essa avaliação. Técnico de segurança que faz essa avaliação, nem que a empresa não tenha chamado para atender essa obrigação legal, que chegue lá e oriente os trabalhadores do local para que eles façam o mapa de risco sob a tua orientação, seu estímulo, seu ensinamento, sua formação, capacitação que você vai ministrar. Então é feito coletivamente, que após debates entre esses trabalhadores e a chegada de um consenso sobre os riscos que podem causar acidentes e doenças, definem suas gravidades, ou seja, se são riscos mais graves ou menos graves, e aí sim apresentam graficamente, a partir de um desenho, que iremos exemplificar aqui para quem não conhece, dando publicidade aos mesmos, conforme dispõe as normativas dentro da empresa ou instituição, pode ser pública, enfim, nos diversos locais de trabalho onde esses riscos foram encontrados. Então, caríssimos, mapa de riscos é isso. Ele não é uma representação gráfica, é um método, é um processo realizado que culmina numa representação gráfica. Então, portanto, deixar bem claro aqui para vocês. O SESMIT não faz mapas de riscos. Ensina a fazê-los. Ensina os trabalhadores a fazê-los. Só os trabalhadores ou a CIPA decidem sobre os riscos do mapa de riscos. Mesmo o profissional de segurança do trabalho acompanhando a realização do mapa, não influencia nesse processo de decisão, porque o mapa de riscos dispensa normas técnicas. Não é necessário consultar os trabalhadores, não são profissionais da área da segurança do trabalho, e esses sim obrigações de, dentre outras coisas, usar as normas técnicas de segurança e medicina do trabalho como um mínimo a ser atingido. Então, o SESMIT não é auxiliado pela CIPA, mas o contrário. O SESMIT auxilia a CIPA, chama, olha, está chegando a época de renovar o mapa, ou precisamos iniciar essa gestão com o mapa. Vamos fazer uma capacitação sobre o mapa de riscos para vocês, para que façamos um agendamento que, de acordo com a empresa e tal, possamos ir para os lugares de trabalho, coletar os dados sobre o mapa de riscos, os trabalhadores orientados, e aí decidir sobre o mapa e realizar a representação gráfica. Isso são dicas e questões de ouro no mapa de riscos. Fora disso, tem coisa errada. Então, o que é uma metodologia, para deixar bem claro isso para vocês? É um corpo de regras e diligências estabelecidas para realizar uma pesquisa, um método. Falava para os meus alunos, tentando alcançá-los de todas as formas. Quando vamos fazer um bolo de chocolate, precisamos dos ingredientes para um bolo de chocolate. Por exemplo, se não tiver chocolate, não vai sair um bolo de chocolate, porque o método para fazer um bolo de chocolate estabelece que tem que ter farinha, ovos, blá, 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 e chocolate. Se tiver morango, não vai ser mais bolo de chocolate, vai ser bolo de morango, porque o método para o bolo de chocolate não foi cumprido. O mapa de riscos não é diferente. O mapa de riscos é um método que, exercido, aplicadas as regras, vai resultar, num resultado. Esse resultado é a representação gráfica desses riscos que os trabalhadores identificaram.
certo? Então, isso é uma metodologia. Então, quais os pressupostos para cumprir essa metodologia? Isso foi estabelecido não pelo Gerson, isso foi estabelecido na origem do mapeamento de riscos e está atualíssimo, eu garanto a vocês. Então, ganhar dinheiro com mapa de riscos é possível desde que siga essa metodologia. E você vai estar realmente contribuindo para a prevenção. Então, quais são os 4 pressupostos fundamentais do mapa de riscos, já citados na metodologia? Porque como que eu vou elaborar um conceito de mapa de riscos se ele vai em conta seus fundamentos? Subjetividade do trabalhador. Eles estão elencados não necessariamente na ordem de preferência, mas alguns certamente são mais importantes que os outros, mas os 4 têm que existir nesse método. Então, subjetividade do trabalhador, na ocasião se chamava subjetividade operária, mas algumas categorias de trabalhadores não se identificam como operários. Então, qual é esse pressuposto da subjetividade do trabalhador? O que quer dizer? A avaliação do risco é subjetiva. Não consulta a norma técnica. Quem consulta a norma técnica e se faz isso de forma correta, como um mínimo a ser feito, são os profissionais técnicos da área. O trabalhador, aquele que está lá na frente da máquina, aquele que está lá na frente do forno, aquele que está lá na mesa do escritório, com contabilidade, com altas responsabilidades intelectuais, inclusive, ele sente as coisas do seu ambiente de trabalho e, preferencialmente, em conjunto com os demais trabalhadores, com seus colegas. Então, é a partir daí que ele identifica o risco. Muitas vezes não contemplado pelas avaliações técnicas, porque as normas técnicas também impõem limites, muitos deles injustos, incorretos, como é o caso dos limites de tolerância para a avaliação quantitativa de riscos. Uma certa feita, um colega disse, eu identifiquei benzeno no laboratório X, mas ele estava abaixo do limite de tolerância, então não precisa botar no relatório, né? Eu digo, claro que não. Tu trabalharia nesse laboratório com benzeno, que é cancerígeno, abaixo do limite de tolerância? Eu não. Então, por que o nosso colega vai trabalhar e a gente não vai avisar sobre isso? Não vai relatar porque a norma não exige. Ou seja, somos prevencionistas ou somos burocratas das NRs? Essa é uma pergunta que eu te deixo e acho que tu sabe a resposta. Então, subjetividade do trabalhador, livre de normas técnicas. É o trabalhador que no seu sentimento vai dizer aqui está frio, aqui está calor, tem muito barulho, enfim, as relações sociais estão muito desgastadas, tá? Muita briga aqui, a produção aumentou, estamos muito cansados. Nos finais de turno, começou a aumentar o número de acidentes, a gente ouviu história aqui e ali. É isso, é essa inteligência dos trabalhadores que tem que ser valorizada. E aí isso é feito em grupo, que é o segundo pressuposto, não é individualmente. Se não é individual, não pode ser o técnico. Ou não pode ser um trabalhador, tem que ser vários trabalhadores. E aí esse grupo homogêneo, o que significa? Que estão misturados e igualados no mesmo interesse. Qual? A prevenção de acidentes e doenças. E identificar os riscos, o interesse comum de indicar formas de eliminar esses riscos, indicar formas de corrigir esses riscos, dotando as atividades com segurança. E olha que eu vou dizer para vocês, a inteligência dos trabalhadores é muito maior do que se espera, tem que dar oportunidade para que ela seja conhecida, e o mapa de riscos é essa oportunidade, dentre outras tantas, mas uma oportunidade importantíssima. Validação consensual. Olha a inteligência dos trabalhadores italianos quando cunharam esse pressuposto. Após esse levantamento, análise subjetiva dos riscos feita em grupo, aqui havia uma discussão sobre isso. E aí o grupo chegar a uma conclusão, um consenso para identificar que aquele risco existe naquele local, que tem potencial para causar dano e que ele tem tal gravidade. E isso quer dizer o quê? Que a gente troca experiências, a gente compartilha conhecimentos, a gente se identifica no mesmo objetivo. A busca do consenso, ela pressupõe o quê? Negociar, debater, pesquisar,
conhecer, inclusive perguntar para o técnico de segurança do trabalho, para o engenheiro, o que é isso? Isso aqui é um problema? Isso aqui está certo? Eu acho que não. O técnico vai lá, na sua competência legal e também ética, vai lá e vai explicar isso. É assim, mas é o trabalhador, aquele grupo de trabalhadores que vai decidir sobre os riscos. E, por fim, não delegação. Ou seja, que princípio é esse? Você é trabalhador, você é membro de CIPA, você é representante sindical que deve apoiar esses trabalhadores, deve colocar esse direito para ser exercido. O direito dos trabalhadores, da CIPA ou dos trabalhadores, realizarem o mapa de risco, não delegar para outro. Porque alguns técnicos de segurança, achando que estão fazendo algo corretamente, dizem assim, como a CIPA não fez o mapa de risco, a gente tem que fazer, né? Então se faz assim, vou lhe ensinar a fazer. Isso não está correto. O trabalho é buscar que a CIPA ou a reunião com os trabalhadores para que eles realizem o mapa de risco como está disposto na NR5 e como é a metodologia do mapa de riscos. Então, não é objeto aqui agora de discorrer, porque é muita coisa. O mapa de riscos ele vai tratar desses 5 grupos de riscos ocupacionais, hoje reconhecidos como riscos ocupacionais na NR1, mas também antes reconhecido no anexo 4 da NR5 como esses 5 grupos de riscos, são os físicos, químicos, biológicos, ergonômicos de acidentes, com as cores riscos físicos verdes, químicos vermelho, marrom, os riscos biológicos, os riscos ergonômicos em amarelo e os riscos de acidentes em azul. Eu, por exemplo, já capacitei colegas ao longo de muitos anos e nas últimas vezes eu sugeri um 6º grupo de risco, que seriam os riscos psicossociais, ou seja, escolhemos a cor lilás na ocasião e um dos mapas de risco colocou um enorme círculo lilás em todo o mapa de riscos. Ou seja, quando o trabalhador tem oportunidade e se sente seguro e se sente respeitado, ele busca as coisas para colaborar com os seus pares, com os seus colegas. Esses grupos de risco a gente pode tratar num outro vídeo, porque teria que tratar cada uma série de questões e, honestamente, não é só apresentando eles que eu estarei entendendo, ou você entenderá, que está aprendendo sobre os riscos. Mas são esses com essas cores que são aportadas no mapa de riscos, ou seja, também apresentados dessa forma aqui na NR5, né, no seu anexo 4, legalmente falando. Então, você pode assistir outros vídeos para que entenda sobre conceitos fundamentais, sobre os riscos ocupacionais, o que é perigo, o que é risco, o que é segurança, porque é fundamental nessa construção e para ensinar os trabalhadores a fazerem um mapa de riscos. Qual o objetivo da elaboração, objetivos e etapas da elaboração do mapa de riscos? Isso está na NR4, no anexo 4 da NR5, é um bom elenco de objetivos e dicas de como fazer isso. Então eu te convido nesse momento a abrir a sua NR ou ir lá no site do ENIT e buscar a NR5 e ler, buscar a portaria, né, que eu já indiquei aqui para vocês, o anexo 4 da NR5, e ali tem um rol de objetivos para elaboração e etapas, né, de elaboração do mapa de riscos, bem bacana, recomendo. Então, nesse momento, você dá uma pausa nessa aula e consulte isso para a gente dar seguimento aqui. Mesmo aqui nessa apresentação, eu trago um resumo desses passos, né, dessas etapas de elaboração, para que você tenha esse conteúdo e acesse ele com mais rapidez. E antes de mais nada, eu queria te convidar para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, para poder que outros alcancem esse conteúdo, assim como nos seguir nas outras redes sociais, como Instagram, Facebook, e também os canais de podcast, o Spotify e o Google Podcast em especial, que esse conteúdo também estará em podcast, mas nesse caso aqui é interessante ver o vídeo para ver as ilustrações que traremos a partir de agora. Então dá um curtir aí, não deixa para depois, é importante para todos nós. Então, conhecendo o método correto e seu espírito.
Simbologia, cores, layout, como que foi idealizado o mapa de riscos. O mapa de riscos, eu te convido a não inventar sobre ele. A maioria dos vídeos que eu assisti recentemente traz essa simbologia, mas eu também já vi estrelinha, triângulo, caixinha quadradinha, caixinha retangular, cheia, riscadinha, estrelinha. Não faça isso. O mapa de risco foi constituído também para que aqueles trabalhadores e trabalhadoras com poucas letras, como eu me refiro respeitosamente, que não tiveram, por esse estado, acesso ao mínimo de escolaridade, também possam compreender, a partir da simbologia e das cores, com mais facilmente os riscos aos quais estão expostos nas suas atividades, tendo um direito fundamental, um direito humano de ser informado dos riscos à sua saúde e segurança. Então, se estabeleceram o quê? As 5 cores, verde, vermelho, marrom, amarelo e azul, para identificar cada grupo de riscos, e 3 tamanhos de círculos diferentes, que, se olhando entre si, não existe um tamanho específico, comparando entre si, vamos identificar que um é grande, um é médio, o médio, o outro pequeno, ou vários grandes, vários médios, ou vários pequenos. Nesse contexto, nós já adiantamos que a forma de fazer o mapa de riscos não requer tecnologia. O mapa de riscos foi criado para os trabalhadores para ser realizado com poucos recursos. Ou seja, não precisa de Word, não precisa de AutoCAD, não precisa de computador para fazer o mapa de riscos. Precisa de papel, de preferência um papel grande, e canetas ou lápis coloridos, que são de fácil acesso e custo. E qualquer empresa minimamente organizada tem ou deve fornecer a CIPA claramente, porque é uma obrigação legal. Gerson, mas se tiver esses recursos e nós soubermos usar esses recursos, usem os recursos tecnológicos e façam um mapa de riscos bem bonitinho no Word, no AutoCAD, onde você quiser. A questão é, se não tiver esses recursos, isso não é impedimento para realizar o mapa de riscos. Então eu te trago nesse momento aqui um desenho esboçado à mão. Quem quer fazer um mapa de riscos e aqueles que estimulam realmente a realização do mapa de riscos, eles vão mostrar para o trabalhador que esse seu direito pode ser exercido, inclusive, sem essa tecnologia que existe hoje. Basta desenhar à mão. Então, tu vai fazer um layout, né? Tu vai ter os círculos diferentes em cada situação, risco pequeno, risco médio e risco grande, e vai pintar dentro desses círculos a cor do risco que foi identificado, passou pela avaliação subjetiva, validação consensual e tudo mais, e vai ser apontado dentro do círculo conforme a gravidade que se entendeu ter aquele risco. Então aqui já temos o exemplo de que 2 riscos podem ser colocados no mesmo círculo, indicando que eles têm a mesma intensidade. Até 4 cores, 4 tipos de riscos diferentes do mesmo círculo. Eu sou simpático a 3 cores no máximo, mas não é proibido fazer 4, 5, 6. A questão é que você tem que comunicar adequadamente as coisas. Então, esse risco, esses círculos aqui, já é bom destacar, eles não são gráficos. Ou seja, não é 50% de calor ou 50% de esforço físico, né? Risco ergonômico e risco físico. Não, os dois estão presentes ali e foram identificados como riscos grande ou grave. Então, não é porque o círculo está dividido em 4 cores que é 25% para cada risco. Não. Todos estão ali com aquela mesma intensidade, uma questão de layout, para não fazer muitos círculos, se faz um e se divide ele. Compreender isso é fundamental, você que está aprendendo com isso e você que vai ensinar sobre isso. Então, outra coisa é o layout da empresa. Não precisa treina para medir. Não precisa treina eletrônica, não precisa, eu preciso só da planta, eu preciso saber o tamanho exato do lugar. Para fazer um mapa de riscos, não precisa nada disso. É só você dar forma parecida, né? Se é um retângulo, se é um círculo, se é
são quadrados, desenhar aquilo num papel, fazer um layout, e esse layout é feito à mão. Esse layout é feito lápis, papel. Então, quando estamos realizando, acompanhando um grupo de trabalhadores fazendo mapa de riscos, eu tenho lá a pranchetinha, pega uma folha, risca, faz o retângulo, posiciona onde ficou a janela e tal, e vai construindo aqui, depois passa por um papel grande. Então, não precisa tirar medidas. Você pode fazer direto. Mas, de novo, Gerson, eu tenho recursos, eu tenho computador, nós podemos fazer isso. Faça, maravilhoso, sem nenhum problema. Eu até preferiria usar a tecnologia. O que eu não posso deixar de destacar novamente para ti é que sem essa tecnologia não se pode fazer mapa de riscos. Isso não é verdade. Compreendem a sutileza e a importância? Mas o mapa de risco vai ficar feio. Feio por quê? Se ele foi construído a partir dos 4 pressupostos, grupo homogêneo, valorizando a subjetividade, né? Validação consensual, a CIPA assumindo junto com seus colegas a realização daquilo, com a ajuda correta dos profissionais de segurança do trabalho, o desenho é o resultado dessa construção, então ele é melhor do que um desenho feito sozinho num computador com o nome de mapa de riscos, que não é mapa de riscos. Mapa de riscos é aquele método aplicado que resulta na representação gráfica. Então, para fazer um mapa de riscos à mão, caríssimos, basta ter lápis, canetas coloridas com as 5 cores e mais uma preta, um copo, né, onde a gente, na boca do copo tem um círculo grande, na base tem um círculo médio, mas é um copo de plástico, de cafezinho, né, desde que ele tenha essas características, moedas de tamanhos diferentes. Mas não tem que ter compasso? Não, não precisa. Uma moedinha. A moedinha faz um círculo bacana. E o mapa de riscos é construído. E, obviamente, papel. Qualquer papel. Papel pardo, papel de embrulho, o verso de uma cartolina, de um cartaz que estava avisando de um show. Ou uma cartolina que a gente compra a um preço quase irrisório em qualquer lugar. Por que não? Mas posso fazer no computador? Pode. Não pode é não deixar de fazer porque não tem computador. Isso para mim é dica de ouro, certo? Então o mapa de riscos é isso. E aí o que fazer depois com o mapa de riscos? Obviamente esses trabalhadores vão divulgar esse mapa de riscos a partir da aplicação dessa metodologia. Então vocês podem ver que o processo não é um processo rápido, mas é um processo importantíssimo que gera o quê? Faz uma coalizão de interesses entre os trabalhadores e o SESBIT. Ou seja, quando os trabalhadores realizam o mapa de riscos, eles também se comprometem com os riscos que eles identificaram. E aí o dia a dia do técnico tende a ser mais facilitado, porque ele estará conversando com pessoas que têm uma construção correta sobre a sua realidade. Compreendem isso? Então, por todos os aspectos, respeitar a metodologia do mapa de riscos só favorece a prevenção e a atividade dos profissionais da área de segurança do trabalho. Então, divulgar, como está na normativa também, esse mapa de riscos nas dependências da instituição, da empresa em que ele foi elaborado, nos diversos setores, e elaborar um relatório descrevendo esses riscos. Então, a CIPA vai elaborar um relatório, o técnico de segurança vai ensinar um modelo de relatório, e esse relatório vai estar na ata da CIPA, descrevendo também em texto o que foi encontrado, como foi feito, certo? Então não se preocupem, profissionais de segurança do trabalho, que o mapa de riscos ele não é um laudo de insalubridade, ele não é um PGR, ele é um elemento importantíssimo de um PGRO. Então, por exemplo, ele descobre riscos que a legislação oculta. Então, é importante para a prevenção antes de mais nada. Então, eu te agradeço aqui, ou seja, por isso é importante a formação de mapa de riscos
diretamente com os trabalhadores. Hoje a pandemia está impedindo esse contato direto em muitas situações, porque nas minhas formações o mapa de riscos sempre foi pelo menos de 40 horas de formação, mas 12, 16 horas. Por quê? Porque a aplicação desses pressupostos requer respeito à forma de fazer dessas pessoas. É importante aproveitar esse tempo para construir, e o mapa de riscos feito a partir dessa metodologia, ele valoriza aqueles trabalhadores que se comprometem mais com a prevenção. Então, como eu disse para vocês, é possível ganhar dinheiro com mapa de riscos? Sim. Como? Ensinando corretamente o que é o mapa de riscos, estimulando as CIPAs e as comissões de saúde, onde existirem ou as comissões de trabalhadores nas empresas, e inclusive os próprios designados da CIPA, a realizarem o mapa de riscos e não fazer por eles. Então a gente vai ganhar dinheiro corretamente ensinando a fazer o mapa de riscos e acompanhando sua realização. Certo? Esse era o prometido. Espero que tenha colaborado de alguma forma contigo. Certamente essa formação em mapa de riscos requer a presença, né? O nosso olhar, os nossos sentimentos. E a experiência que eu tenho com isso é que ela sempre foi muito positiva. Dá uma satisfação enorme o contato com os trabalhadores a partir dessa metodologia. Não se esqueça de se inscrever no canal, de divulgar isso para outros colegas interessados, e muito obrigado, até a próxima. Um abraço.